tudo cada dia mais, né, sobre o ideal monárquico, e dando um salto na história de 2010 para 2015, para 2014, desculpa, quando eu começo a escrever, a fazer pesquisa para os meus livros, que eu vou ter um contato qualificado com o século XIX brasileiro, que é com a nossa monarquia. Aí todo mundo se abre, né, diante de mim, e eu pude iniciar um trabalho de defesa e divulgação do ideal monárquico. E não é à toa que o nome dessa palestra, quando eu sugeri ao Pedro, ele aceitou, é Porque Sou Conservador e Monarquista. É menos uma apresentação acadêmica de teoria pura e mais um depoimento, uma justificativa breve e mais apaixonada, embora ancorada na melhor teoria, das razões pelas quais eu me considero um conservador e me considero um monarquista. Afinal, por que eu sou conservador? Em que momento que eu me qualifico como conservador? Em que momento que dá aquele clique? Né? Por qual razão? Por quais razões? Né? Eu separei, então, alguns temas que eu acho que são importantes e que estruturam a natureza teórica e da experiência concreta do pensamento conservador, e são pontos que eu reputo universais, embora fazendo a breve advertência importante de que não existe um conservadorismo universal. O que há são conservadorismos, né? Porque o conservadorismo ele está umbilicalmente vinculado à terra, à sua própria terra natal. Então, ao contrário do liberalismo, do libertarismo, do comunismo, que você tem uma teoria, né, uma série de princípios que valem, né, para toda e qualquer sociedade, o conservadorismo não é assim. Né? E isso faz parte da sua riqueza, da sua singularidade. Isso é o que torna o conservadorismo tão difícil de explicar, e a grande pergunta que todo conservador em algum momento se fez, e ele não consegue encontrar uma resposta definida e não consegue explicar para quem pergunta, né? E todos os teóricos do conservadorismo fazem essa ressalva quando escrevem livros tentando explicar o pensamento conservador, é essa grande dificuldade que torna o conservadorismo ainda mais bonito, embora de difícil explicação. Então, o primeiro ponto assim, que me chamou a atenção quando eu comecei a ter contato com os autores conservadores, né, com essa grande experiência conservadora, e há uma discussão se o conservadorismo é não ideologia, ou é uma disposição, né, ou é um espírito. Mas o primeiro ponto relevante era a concepção de natureza humana. Então você tem uma reflexão antiga sobre a natureza humana, antiga do liberalismo clássico, baseado em Locke, né, que vê o ser humano como uma tábula rasa. Depois você tem um tipo de liberalismo, né, que considerado da época, mas visto em retrospectiva de liberalismo não tinha muita coisa, que era a concepção de Rousseau, né, que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E você tem uma visão religiosa, né, que trata da imperfectibilidade do ser humano a partir da queda. Né? Então, todos nós somos imperfeitos porque houve, né, desde o início, um problema, né, ainda sem solução, e nós, seres humanos, carregamos esse pecado original que nos faz superar durante a vida aquilo que nos marca como início da vida humana. Mas essa ideia de natureza humana, né, o conservador vê a imperfectibilidade do ser humano de uma maneira bastante real e concreta, e a partir daí ele evita qualquer tentação de, por meio da política ou de qualquer projeto de engenharia social, tentar redimir ou mudar a natureza humana, porque ele não considera a natureza humana como algo que possa ser mudado, alterado de forma exterior. Né? Há uma concepção dos utópicos, né, que vê a natureza humana como algo que pode ser modificado, porque é maleável,
E há um grupo de teóricos utópicos que acham que a natureza humana não pode ser modificada e, por isso, é necessário, pela via da política, adotar medidas de violência para justamente tentar moldar o comportamento sem mudar a natureza humana. Mas a forma como o conservadorismo vê a natureza humana, né, essa imperfectibilidade e todas as consequências decorrentes dessa imperfectibilidade humana é que faz com que o conservador, ou o pensamento conservador, né, respeite a natureza humana tal qual ela é e, a partir disso, veja a sociedade, né, no seu conjunto de indivíduos não como algo a ser transformado por projetos de engenharia social, mas algo na sociedade ser aprimorada, reformada a partir da experiência viva e a partir de virtudes e de ideias virtuosas. Em virtude, né, dessa concepção de que a imperfectibilidade humana conduz, né, ou produz uma imperfectibilidade intelectual, e essa imperfectibilidade intelectual faz com que qualquer projeto político ou qualquer projeto legal, esses projetos tenham, né, dimensões bastante restritas, então não dá para ter qualquer ideia de que uma medida política ou uma lei, uma vez que entra em vigor, ela tem o poder de alterar a realidade, simplesmente porque ela estava imbuída desde o seu nascimento com as melhores intenções, né? Porque há consequências que são imprevistas, né? Consequências que são imprevistas geralmente, né, e faz parte da natureza humana, a gente não atentar, não fazer esse cálculo. Às vezes, na nossa vida individual, a gente até tenta fazer esse cálculo daquilo que vai dar errado a qualquer projeto que a gente tenha em mente. Mas no plano da política não é assim que funciona, porque o político está sempre pensando num conjunto da população que, no fundo, é uma massa imaginária. O político não pensa em termos de projeto, e o Estado, por extensão, baseado nesse comportamento político, ele não pensa nas consequências concretas de determinadas medidas. Então, como é um exercício de abstração, né, para tentar entender qual é a sociedade que existe, né, o cálculo que se faz é geralmente baseado, fundamentado naquelas boas intenções que fundamentaram o projeto. Né. Por essa razão, né, o conservador cobra, no plano da política, que um homem público e um estadista, né, que seria a elite desses homens públicos, ele considere essa dimensão da natureza humana, dessa imperfeição, e das consequências do exercício, né, da vontade, dos desejos e dos atos adotados no plano da política, combinando duas virtudes, que seria humildade e prudência. Justamente porque o estadista ou político deveria saber que nenhuma sociedade é laboratório científico a ser submetido a testes, né, de engenharia social. Isso é um elemento importante do pensamento conservador. Daí decorre essa virtude da prudência, que é tão falada, né? Há toda uma tradição de conservadores ingleses que tem na prudência um elemento fundamental do exercício da política. Alguns autores conservadores, em virtude autores conservadores americanos, né? O Russell Kirk é um dos exemplos. Sua obra está sendo lançada no Brasil, então é um autor que tem sido cada dia mais conhecido. Tem um livro chamado A Política da Prudência, muito influenciado pela obra do Edmund Burke, que é um autor fundamental no pensamento conservador contemporâneo, embora ele próprio não fosse um conservador na sua época. Ele era do partido Whig, que depois se transforma no Partido Liberal, mas no caso de Burke há uma especificidade que é muito interessante, e eu concordo com o seu biógrafo Jesse Norman, que qualifica o Burke como sendo um intelectual independente, um espírito independente. Por esta razão, ele, em vida, nas posições que adotou, inclusive a sua reação contrária à Revolução Francesa,
ele sofreu uma grande pressão dos seus colegas Whigs, porque os seus colegas Whigs, liberais, achavam que ele deveria fazer a defesa da revolução contra aquela elite monárquica que causou tantos prejuízos à França e permitiu, né, em vez de promover uma reforma para conservar as virtudes, né, alterar os vícios para conservar as virtudes, a monarquia francesa preferiu correr o risco de uma revolução, e foi isso que aconteceu. Então o Burke foi um autor muito importante do ponto de vista da filosofia política, porque as posições que ele adotou eram posições que pendiam para os liberais e pendiam para os conservadores. E por essa razão ele foi agregado ao pensamento conservador britânico e é considerado, inclusive pelos liberais hoje em dia, como um pensador conservador, embora eu acho que a melhor definição a respeito do Burke é um intelectual independente. Então essa ideia da prudência é uma ideia fundamental, né? O comportamento. É óbvio que no plano da vida individual, agir com prudência é sempre importante, mas você tem uma margem de manobra quando você conduz a sua própria vida para, às vezes, deixar a prudência de lado para avançar em determinados projetos. É possível fazer isso no plano individual. No plano da política, não. A prudência ela deve ser um guia, deve ser o Virgílio perene, né, de qualquer estadista, de qualquer político. Né, porque você está lidando, no fundo, não com a sua própria vida, ou exclusivamente com a sua própria vida, mas você está lidando com um conjunto de vidas diversas, distintas, sobre as quais você não tem controle e, antes de tudo, você não tem informação a respeito da infinidade de soma de desejos, de vontades, de projetos individuais. Então, a prudência que evita com que um estadista ou um político adote medidas que resultem em projetos utópicos ou projetos de engenharia social, e projetos estes baseados numa certa concepção de natureza humana que pode ser redimida a partir da política, né, ou da violência. Um outro ponto fundamental, né, por que eu sou conservador, é a concepção conservadora de reforma contra a revolução. Então, a reforma, o que se faz, né, em relação à reforma? Você aproveita o capital de experiência histórico da sociedade da qual você faz parte, você aproveita aquele capital de experiência virtuoso e muda aquilo que deve ser mudado. Abandona, corrige, destrói. É como se você fosse um jardineiro podando regularmente um jardim, né, para que o melhor da planta emerja e aquilo que deve ser cortado seja cortado para que justamente a beleza, né, as virtudes, elas floresçam da melhor forma possível. E com isso você cria um efeito multiplicador na sociedade e eleva o padrão de referência. E esse padrão de referência é que permite que a sociedade tenha uma bússola, né? E essa bússola é fundamental para qualquer sociedade. Tem um trecho que eu queria ler para vocês do José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, que em suas observações sobre a franqueza do comércio, o Visconde de Cairu foi um grande político, um grande intelectual, foi o homem que traduziu trechos da obra de Edmund Burke no século XIX, e fazendo um salto na história, a gente analisando a política brasileira de hoje, né, a gente saber, né, que num período de degradação atual, num passado que não está tão longe, né, o Burke era traduzido e publicado no Brasil, é fabuloso. Mas o trecho tem a ver com esse tema que eu estou compartilhando com vocês, é o seguinte, abro aspas: não nos persuadamos que os nossos maiores nos deixaram todas as possíveis lições de sabedoria. Adotemos da antiguidade o que é bom e venerável, e não o que se mostra irracional e caduco. Quando a órbita política torneia com tão vertiginoso movimento, é absurdo ficar-se estacionário e não se seguirem novas regras. Quando o vento salta à proa, o bom piloto muda logo de rumo. Isso foi escrito no século XIX e isso derruba por terra
uma caricatura que se fez do pensamento conservador, que o conservador é aquele que está preso ao passado, que idealiza o passado ou idealiza o futuro e não tem preocupação com o presente. É o que o Visconde de Cairu escreveu no século XIX e outros autores brasileiros e ingleses do século XIX e depois escreveram, reforça esse ponto. Né? O passado é um guia importante, nem tudo do passado é bom. O passado não pode ser idealizado, porque senão a gente perde a medida daquilo que é valoroso e precisa ser preservado e daquilo que não tem virtudes, daquilo que não deve ser preservado e deve ser eliminado. Quando ele diz que é absurdo ficar-se estacionário, ele também derruba por terra a ideia do conservador como um imobilista que não quer mudanças. Conservador, pelo contrário, ele aceita mudanças, ele aceita as inovações, desde que essas mudanças e inovações não coloquem em risco todo aquele conjunto valoroso de princípios, de hábitos, de comportamentos sociais que foram o resultado da experiência concreta da vida humana em sociedade, em nome de um princípio abstrato para criar uma sociedade melhor. E essa última frase é fabulosa: quando o vento salta pro, o bom piloto muda logo de rumo. Porque remete a um autor anterior ao Visconde de Cairu, que é um autor fundamental do pensamento conservador inglês, que diz que o conservador é como um trimmer, né? Que é aquela pessoa responsável por corrigir o rumo de qualquer embarcação. Quando a embarcação está pendendo para um lado, em virtude do vento ou da maré, é o trimmer que vai corrigir o curso do navio. E faz essa correção de curso sem violência, sem atrapalhar o bom andamento da embarcação. Então, esse trecho do Visconde de Cairu é um trecho bastante simbólico nesse sentido, né? Esse valor do passado, mas também o valor do presente. O conservador é aquele que se preocupa muito com o presente, porque ele sabe que o presente é que vai permitir a construção de um futuro que se tornará o presente de alguém. Quanto melhor for a construção desse presente, mais virtuosa será essa sociedade do futuro, né? Sem idealizações.